E é o que analisamos agora com os nossos convidados. São eles Carla Madeira, é presidente da Junta de Freguesia da Misericórdia, Mário Alves, membro da Associação de Cidadãos Automobilizados, e a partir dos estúdios da SIC em Matosinhos está Luís Ramos, é coordenador da especialização de planeamento e ordenamento do território da Ordem dos Engenheiros. Minha senhora, meus senhores, muito bom dia. Bem-vindos. Carla Madeira, eu começo por si. Ouvimos aqui a queixa de um motorista. Do que é que mais reclamam os moradores na zona da freguesia que dirige? Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. No que diz respeito aos buracos, que foi a peça que passou, de facto existem nas ruas da cidade um aumento dos buracos, um aumento da instabilidade das redes viárias. Isso é um facto que nós constatamos objetivamente, e quem anda de carro todos os dias na cidade percebe que de facto as ruas estão bastante pior do que estavam há uns anos atrás. O que de facto também não é de admirar, porque tem existido um investimento cada vez menor no que diz respeito a pavimentações. E a título de exemplo, enquanto no ano 2020 nós tínhamos mais de 9 milhões de investimento nas pavimentações e repavimentações, passámos para 2021 com 11 milhões, para depois em 2022 começarmos a descer com 7 milhões, em 2023 3 milhões e meio e em 2024 3 milhões. Ora, estamos a falar de uma diminuição muito significativa na pavimentação das estradas, e o resultado está à vista de todos. A isto acresce o aumento de circulação de carros que existem na cidade, nomeadamente carros pesados. Eu recordo que na cidade não podem circular carros com mais de 3,5 toneladas. Os caminhões de cerveja com mais de 3,5 toneladas, a título de exemplo, não podem entrar nos bairros históricos, e não está a haver qualquer controlo a esse nível, e os carros pesados danificam muito mais do que os veículos ligeiros, e isso contribui também para que as estradas fiquem danificadas. Por último, temos a questão das infraestruturas, o saneamento. Temos muitas zonas da cidade que têm problemas graves de infraestruturas. Destaco o Bairro Alto, que é uma zona que eu conheço bem, que tem problemas muito graves a nível de infraestruturas e de saneamento, o que significa que enquanto essa obra não for feita, que foi uma obra que foi prevista em 2021 e que está parada, nunca mais viu a luz do dia, portanto, enquanto essa obra não for feita, vamos ter constantes abatimentos. Arranja-se num dia, no dia a seguir começa a abater. E o problema, falando dos automobilistas para os peões, é também muito preocupante quando sabemos que a cidade de Lisboa é uma cidade muito envelhecida, não é? Com as pessoas mais idosas a serem um grupo também nesta matéria fragilizado. Sim, é uma cidade de colinas, e daí ser importante colocar cada vez mais pavimento antiderrapante, que é uma mistura de calçada preta com calçada branca, que vai-se vendo cada vez mais na cidade e que é fundamental que esteja implementada, nomeadamente nas zonas com maior inclinação, porque não só as pessoas idosas, mas todos nós, se a calçada não tiver antiderrapante, escorregamos com muita facilidade. E, portanto, para além das lesões que eventualmente possam surgir com os vários buracos. Mário Alves, bom dia, bem-vindo também. A vossa associação há uns anos lançou de resto um livro que caracterizava bem os problemas dos peões na cidade. Quais é que são os principais problemas que a vossa associação detecta? Bom, muito obrigado pelo convite, e de facto este assunto que trouxe no fim sobre a questão dos peões é extremamente importante. Aliás, uma nota sobre a reportagem que começa com o turismo, não é? E com o turista. Eu não tenho números, mas desconfio que se calhar 80% não alugam carros e não andam de carro em Lisboa, são peões. E isto afeta, e principalmente o turismo de mais idosos também, que começa a ser na Europa, principalmente, uma faixa muito importante. Pessoas até com cadeiras de rodas, etc. E, portanto, vamos ter que começar a pensar muito mais nesta ideia de que a cidade é para as pessoas e para os peões. Isto é quase um fenómeno cultural em que nós vemos a cidade por trás do volante e dos buracos na rua e na estrada. E, portanto, compreendo perfeitamente que seja esse o motivo principal da reportagem e das nossas preocupações. Mas o que é certo é que há um problema invisível, como muito bem disse, segundo estatísticas europeias, 75% das pessoas que chegam aos hospitais com ossos partidos não tiveram
não foi por atropelamentos, foi quedas. 75%. Isto varia bastante porque, por exemplo, no norte da Europa o gelo é um problema, nós temos a nossa calçada, como já disse a Carla, temos a nossa calçada que pode ser um problema para idosos, mas um idoso que parte uma perna na calçada do Combro, por exemplo, estávamos a falar antes de vir para aqui, pode significar a morte passado um ano, não é? Porque a pessoa fica socialmente isolada, fica em casa, etc. E, portanto, todos estes problemas são extremamente importantes. E a questão dos peões, a questão dos buracos na estrada também terá a ver com fenómenos que nós vamos começar a ter que começar a enfrentar, porque chuvas torrenciais e a questão das árvores, não é? Portanto, que não pode ser resolvido, muitas vezes as chuvas torrenciais não pode ser resolvido só por drenagem tradicional, porque vai começar a haver infiltrações debaixo dos asfaltos e começar a haver, não é, aqueles buracões que começam a aparecer muito na cidade e, portanto, as árvores servem muito para aquilo que se chama a cidade esponja, isto é, desacelera a queda da chuva, retém a queda da chuva e não há tanto água corrida que desce pelas ruas e faz buracos e estraga as ruas, etc. E principalmente a calçada portuguesa que começa a levantar, não é? E isto traz também ganha-se duas vezes, porque agora nós todos estamos muito preocupados com a questão da canícula, não é? E a questão do calor, principalmente nos idosos, mas não só, todos nós sofremos, não é? Principalmente a calçada portuguesa, que também reflete muito o calor. Temos que ter muito mais árvores na cidade e, portanto, isso também são coisas muito, muito importantes. A questão das quedas e a questão dos buracos também é interessante, também culturalmente, é que se há um buraco no asfalto, a Câmara Municipal recebe dezenas de cartas, enquanto que muitas vezes um buraco no passeio pode durar muitos meses, não é? E, portanto, às vezes quando se fala investimos, mas muitas vezes são tapetes asfálticos que é um bom investimento e não estou contra, mas, obviamente, teremos que tomar conta muito mais dos mais frágeis, dos idosos. São cidades muito, muito envelhecidas na Europa, portanto o envelhecimento vai ser um tsunami cinzento, como se diz na Europa. E temos que repensar a questão das acessibilidades também. E das acessibilidades também. E já vamos falar daqui de algumas medidas para tentar mitigar estes problemas. Luís Ramos está também connosco, como disse, nos estúdios da SIC em Matosinhos. Bom dia. Há de facto aqui um problema do ordenamento do território das cidades e como é que podemos torná-las, digamos, mais amigas dos peões? Muito obrigado, agradeço o convite. E realmente este é um problema não só da cidade de Lisboa, da cidade do Porto, mas do país. É mais do que um problema de ordenamento do território, é um problema de gestão das infraestruturas, neste caso das vias urbanas. Eu julgo que há várias razões que explicam este problema, ou a manutenção deste problema. A primeira tem a ver com o desinvestimento que tem sido feito em termos de manutenção das vias públicas. Indiscutivelmente, até por uma razão prática, a extensão das vias urbanas nos últimos anos em Portugal cresceu de uma forma, em muitos casos, desmedida. Os municípios não têm capacidade financeira direta para investir e os fundos europeus não financiam, na maior parte dos casos, a recuperação, a reabilitação destas vias. Uma das primeiras medidas seria exatamente esta: conseguir que uma parte das verbas que chegam através dos programas comunitários pudessem ser utilizadas, alocadas para a regeneração, para a reabilitação destas vias de uma forma mais frequente e de uma forma mais eficaz. Uma segunda tem a ver com a incapacidade ou a falta de capacidade que a maioria dos municípios deste país perderam para manter intervenções ou assegurar intervenções contínuas nas vias públicas ao longo do ano. São sempre processos via concurso com entidades externas e, portanto, aquela manutenção diária de resolver pequenos problemas, os pequenos buracos que vão aparecendo e que depois, por razões climatéricas, por razões de uso intensivo desse espaço, se vão degradando. E um terceiro aspecto que eu acho que é importante e temos desvalorizado tem a ver com a qualidade da construção, dos materiais e dos processos construtivos. Tem havido um investimento em matéria de construção civil, de infraestruturas públicas em Portugal enorme nos últimos anos e o sentimento que existe é que a qualidade, a escolha dos materiais mais adequados, mais resistentes, tem sido, de alguma forma, deixada para último lugar. Não há controle da qualidade deste tipo de intervenções. Há obras que nós todos verificamos que foram realizadas
muito recentemente, que ao fim de 2 anos já estão num estado de degradação injustificável e inaceitável e que tem muito a ver exatamente com esta falta de qualidade e com a falta de controle. Ora, desse ponto de vista, eu julgo que se queremos sustentabilidade, a sustentabilidade tem que começar exatamente neste tipo de intervenções que depois são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas, para a utilização da cidade pelos peões e para, enfim, as várias funções que a cidade tem que cumprir como espaço público e como espaço de socialização. E depois deste direto do Sérgio Aleluia, Carla Madeira reconhece aqui algumas destas reclamações. É também um problema da cidade de Lisboa, esta questão da falta de limpeza urbana, do próprio ruído e também de, calculo que, edifícios mais antigos suscetíveis a pinturas na parede, etc. Sim, este é o problema maior que os moradores da Misericórdia enfrentam. De facto, estamos a falar de zonas que têm muitos bares, muitos estabelecimentos da noite, que têm muitos turistas a circular pelas suas ruas durante a noite. E esse tem sido um problema que se tem agravado desde o final da pandemia, ou seja, desde o final do verão de 2021. Estamos a falar de uma zona que sempre foi boémia, que sempre teve bares e os moradores convivem perfeitamente bem com essa realidade. Contudo, começou a existir um exagero muito grande de bares que emitem ruído e que não têm respeito pela qualidade de vida dos moradores e pelo seu direito ao descanso. E porquê que piorou durante a pandemia, depois da pandemia? Piorou porque entretanto, após a pandemia, deixou de existir a fiscalização de um regulamento que entrou em vigor em 2016, que foi um regulamento muito importante e que veio mitigar muito do problema. A título de exemplo, obriga os estabelecimentos, enfim, além de estarem insonorizados, além de terem que ter limitadores de som e ligados à Polícia Municipal, devem ter as portas fechadas às 23 horas. Todos os estabelecimentos que têm música são obrigados a fechar as portas às 23 horas. Ora, isso, se não existir fiscalização, eles não cumprem. E, portanto, o que passou a acontecer desde o verão de 2021 foi um abrandar muito grande, para não dizer quase total ausência de fiscalização por parte dos estabelecimentos prevaricadores, falta de consequências dos estabelecimentos que são identificados a não cumprir, e isto leva a um agravar do problema. A questão do licenciamento zero foi aqui bem referida. O licenciamento zero fez com que não fosse preciso os estabelecimentos terem um licenciamento. Isso significa que fazem uma comunicação prévia à Câmara Municipal e, portanto, foi por isso que em 2014 foi feita uma alteração ao regulamento do Bairro Alto e da Bica, ao plano de urbanização do Bairro Alto e da Bica, que proíbe a abertura de bares em toda a zona do Bairro Alto da Bica até ao Caixo Tré. Ora, o que acontece é que muitos estabelecimentos comunicam à Câmara que vão ser uma casa de chá, que vão ser uma pizzaria, depois, se não existe a fiscalização... Claro, são tudo menos isso. E a juntar esta questão do ruído, calculo que o consumo de álcool com garrafas deixadas nas ruas com todos os perigos e também trabalho muito forte durante todas as manhãs. Sim, todo este consumo excessivo de álcool produz muitos resíduos, provoca um aumento exponencial do lixo, que só pode ser diminuído com o aumento de recolhas diárias e com um maior aumento da varredura, da lavagem, mas é preciso agirmos sobretudo na origem do problema. Os estabelecimentos têm que ser mais fiscalizados, mais autuados, de modo a não existir tanta produção de lixo. Mas, claro, é preciso haver um reforço a nível da limpeza, porque senão a vida dos moradores fica toda um inferno. O divertimento de uns não pode causar problemas nos outros, ou pelo menos não deveria causar. Mário Alves, como é que nós podemos, de facto, sensibilizar os decisores políticos, nomeadamente a nível das autarquias, para responder a estas reclamações, não só dos moradores, mas também a quem visita as grandes cidades em Portugal? Certo, eu responderei pegando um pouco em dois assuntos e depois também poderemos falar um pouco sobre a hiperturificação da cidade, não é? Lisboa e muitas cidades do mundo estão a acordar para este problema, às vezes demasiado tarde, mas a Europa poderá ter um problema de ser a Disneylândia de outros continentes e não é, de facto, o destino que nós queremos para as nossas cidades. Mas nos dois assuntos, para responder à sua pergunta, um é a questão da manutenção. Eu trabalho cada vez mais no estrangeiro, em projetos
fora de Portugal, e noto que a questão da manutenção, como referiu o Luís Ramos, é um problema cultural, porque nós fazemos projetos, fazemos estradas, fazemos investimento, não é? Mas não guardamos parte deste investimento, não sabemos ou ignoramos o facto de que ele vai precisar de manutenção ao longo dos anos. Portanto, isso também se nota até noutro assunto, por exemplo, a questão das autoestradas, não é? Investimos tanto em autoestradas e agora vamos ter uma conta calada durante décadas para as manter sem buracos, não é? E, portanto, noutro assunto. Portanto, a questão da manutenção é algo cultural que vamos ter que começar a trabalhar muito mais, a questão da manutenção corrente das coisas. O espaço público está sempre a degradar, naturalmente, por causa, já falei das chuvas torrenciais, e por causa de tudo, não é? E a questão da falta da fiscalização é o segundo tema que já falou Carla Madeira, e eu acho que também é um buraco cultural que por vezes acontece em Portugal, não é? Eu por vezes digo que a maior parte das soluções, eu trabalho em urbanismo e transportes, e a maior parte das soluções é fiscalização. Há leis, mas não há meios para fiscalizá-las. E, portanto, temos que começar a trabalhar muito mais na fiscalização, porque as cidades são sistemas complexos. Mesmo a questão do Airbnbs ilegais, hotéis que começam a usar prédios para fazer sucursais de hotéis, enfim, já há todo o tipo de panóplia, e até a questão dos estabelecimentos comerciais e do ruído. Eu já fui freguês da Carla e também já fui vítima de uma pertença à licença zero ou algo do género, em que puseram a caixa os fumos da churrascaria para dentro da caixa de escada do nosso prédio. E, portanto, todo este coisa, e demorou anos a resolver este assunto, não é? Porquê? Porque a Câmara decidiu na altura que bastava um pedido, porque era muito tempo, e os bombeiros demoravam muito tempo, mas isto é de facto gravíssimo, porque se os bombeiros não fiscalizam, e depois como é que se pode dar autorização, por exemplo, a uma casa de chá ou algo muito simples, porque de repente é uma churrascaria que faz frangos e com fumos para toda a gente, por exemplo. A questão do ruído de facto, tem a ver com esta disneyficação da cidade, não é? Hiperturificação da cidade, e vai ter que começar a haver regras e fiscalização. Regras e fiscalização é aquilo que se pede. E em jeito de conclusão, Luís Ramos, pergunto-lhe também que medidas é que aqui defende no sentido de tornar as cidades mais amigas de quem as visita e, sobretudo, de quem lá mora? Utilizando um conceito que nós na engenharia civil utilizamos muito, que é a capacidade de carga. Nós estamos habituados a fazer planeamento da cidade em termos do espaço físico, dos edifícios, das suas dimensões, das suas características, e raramente fazemos o planeamento dos seus usos potenciais. Naturalmente que um bairro tradicional com 20, 30, 40 espaços desta natureza tem ou atrai um conjunto de pessoas e de atividades que não podem caber, não cabem, do ponto de vista funcional, do ponto de vista da atividade normal, naquele espaço. E, portanto, o licenciamento feito pelas autarquias tem que olhar para esta capacidade de carga. Há limites, quando sobretudo estamos a falar de espaços que têm várias funções, residencial, comércio, serviços, diversão. E este modelo, que já está a ser utilizado noutros países e noutras cidades do mundo, permite exatamente dizer qual é o limite que existirá, nomeadamente em espaços de diversão, para um bairro como este de que estamos a falar, ou outro espaço, qualquer zona. E, portanto, isto é um desafio para as autarquias, para as políticas públicas, para os instrumentos de planeamento e ordenamento do território dentro do espaço urbano que temos pela frente, mas é fundamental para podermos combater este tipo de problemas e de consequências. É de facto um enorme desafio. Muito obrigada, Luís Ramos, Carla Madeira e também Mário Alves por terem estado connosco aqui na SIC Notícias. Foi um gosto. Até à próxima continuação e uma boa semana.